Nesta noite, irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração a respeito do tema: o que você precisa ver para quê? Nós vamos ver aqui no Evangelho de João, no capítulo 20, que o Senhor Jesus, ele ressuscita. E aí Maria Madalena, ela chega até o sepulcro. E quando Maria Madalena chega ali até o sepulcro, ela começa a se desesperar. Por quê? Porque ela não viu o corpo de Jesus. E se nós voltarmos um pouco na história, nós vamos ver que Jesus, ele adentra a nação de Israel a partir dos seus 30 anos de idade, pregando e dando início ao seu ministério. Quando Jesus ele dá início ao seu ministério, ele começa a dizer que ele é o Messias. O Senhor Jesus, ele começa a pregar a tua palavra. Nós vamos ver que João Batista, que é o precursor de Jesus, ele vem nos trazendo e dizendo que as pessoas têm que se arrepender, porque é chegado o reino de Deus. E aí a Bíblia vai nos narrar várias e várias vezes de Jesus pregando o Evangelho para as pessoas. E muitas vezes essas pessoas endureciam o coração e não criam em Jesus e duvidavam que Jesus era o Messias. Quando nós vamos olhar em João, Evangelho, capítulo 3, lá no versículo de número 2, a Bíblia vai nos falar sobre a história de Nicodemos. Nicodemos, ele era um dos príncipes dos judeus, e a Bíblia vai dizer assim, que Nicodemos declara ao Senhor: e este veio à noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não for com ele. E aí, irmãos, nós vamos ver depois, ao longo da história de Nicodemos, lá no Evangelho de João, no capítulo 7, a partir do versículo de número 50 até o 52, que Nicodemos, ele defende Jesus, ali quando Jesus está em uma das suas ministrações, e os judeus estão querendo matar Jesus, estão querendo prender Jesus para matá-lo, e Nicodemos é um dos que vai defender Jesus. Depois do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 39, a Bíblia vai dizer que Nicodemos, ele leva algumas especiarias para o túmulo de Jesus, para preparar o corpo de Jesus. Por que eu estou falando sobre isso? Para nós vermos e entendermos que Nicodemos, ele creu na palavra que Jesus pregou para ele. Nicodemos creu naquilo que Jesus disse para ele. E quantas vezes hoje nós não temos crido no que Deus tem falado para nós? Nós não temos crido naquilo que Jesus tem dito para nós, porque há uma promessa sobre a nossa vida, há uma promessa sobre você que está aqui nesta noite. Você não veio aqui por mera obra do acaso ou porque alguém te convidou, não. Você veio aqui porque quando você estava na sua casa, o Espírito Santo me incomodou você e disse: olha, vamos lá, porque hoje eu tenho um encontro marcado com você. O homem, ele não vem adorar a Deus se não for impulsionado pelo Espírito Santo, porque pelas nossas forças, pela nossa carne, nós não adoramos a Deus. Nós só vivemos em busca de prazeres mundanos, prazeres, coisas que vão alimentar a nossa carne. E hoje em dia, irmãos, com muitos atrativos, a internet está aí, celulares, cada vez mais moderno. Eu estava vendo uma matéria hoje que a China já inventou a internet 6G. Então a ciência, ela se multiplica e se avança cada dia mais. E cada dia mais os atrativos vêm para nós. As facilidades do mundo estão à nossa visão. Quantas e quantas vezes nós deixamos de vir ao culto, deixamos de adorar a Deus, deixamos de orar para passar 1 a 2 horas no Instagram,
Quantas vezes nós deixamos de adorar a Deus, nós deixamos de orar para satisfazer a nossa carne. Eu não estou dizendo para você que é errado você mexer em rede social, não é isso. Desde que você tenha a responsabilidade, saiba que você é um cristão e saiba que você tem que olhar aquilo que agrada a Deus, está tudo bem. Mas qual tem sido o nosso ídolo? Essa geração que nós estamos é uma geração que muitas vezes perde a concentração muito fácil. Por quê? Por causa dos benditos celular, por causa de muitos atrativos, irmãos. E a nossa concentração, o nosso foco tem que ser igual o salmista escreveu: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso foco tem que estar em Cristo, irmãos. Não há outro caminho. João 14,6: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus é o único caminho que nos leva à salvação. Jesus é a única verdade. Existem várias verdades. Existe a verdade de Buda, a verdade de Allan Kardec. Existe a verdade do mundo, a verdade de Elon Musk, a verdade de muita gente. Mas a única verdade que te liberta, que te cura, que te salva e que te leva para o céu se chama Jesus Cristo. É por Ele, é para Ele, são todas as coisas. E aquela promessa que Jesus te fez, você lembra? Você lembra das promessas que Jesus te fez? Quantas vezes nós esquecemos e nós deixamos para trás as promessas de Deus? Mas não aconteceu, mas faz tempo que eu ouvi e não aconteceu. Há um homem na Bíblia que ele levou 30 anos para iniciar o seu ministério. E quando ele iniciou o seu ministério, durou 6 meses, que é João Batista. E sabe o que a Bíblia diz sobre ele? O Senhor Jesus diz que dos nascidos de mulher, não tem nenhum homem igual a João Batista. Você pode pensar agora, neste momento, na pessoa que você mais admira nessa terra. Pode ser um pregador, pode ser um empresário, pode ser um pastor, pode ser quem você quiser, que você possa imaginar nesse momento. Eu tenho uma notícia para te dizer: este homem ou esta mulher que você imaginou, ela não é maior, ou ele não é maior que João Batista. Você sabe por que ele não é maior que João Batista? Porque quando João Batista ainda estava no ventre da mãe dele, ele recebeu uma promessa. A mãe de João Batista não podia gerar, mas o Senhor fez uma promessa. E Isaías foi profetizado sobre João Batista: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E o que aconteceu na história de João Batista para ele se tornar o maior homem que já existiu nessa terra dos nascidos de mulher? Ele simplesmente creu na promessa de Deus para a vida dela. Quantas vezes eu e você não temos mais crido? Temos deixado as promessas de Deus para trás? O que você precisa para crer? O que você está esperando para crer que a promessa que Deus fez para você, ela vai se cumprir? Porque não foi o homem que falou, não foi o homem que te prometeu aquilo que quando o Senhor falou com você, ardia no seu coração, queimava no seu coração. E talvez pelos percalços da vida, talvez pelas dificuldades que você passou na vida, talvez pelas dificuldades que você está enfrentando hoje, você tem esquecido da tua promessa, você tem esquecido do teu chamado. Não se esqueça do teu chamado, não se esqueça da tua promessa. É claro que a vida com Deus não é um mar de rosas. Você vai sofrer, você vai chorar, você muitas vezes vai chorar hoje e vai chorar amanhã. Mas sabe qual é a nossa diferença? A nossa diferença é que quando nós choramos,
nós não choramos contando para um amigo, nós choramos aos pés da cruz. E o Espírito Santo Consolador, Ele vem nos consolar. Oh, glória, aleluia! Irmãos, a Bíblia vai nos dizer sobre um centurião romano, Mateus capítulo 8, versículo 10. O centurião romano, ele chega para o Senhor e diz assim: olha, eu tenho um servo que ele está enfermo, diga uma palavra e o meu servo será curado. O Senhor Jesus diz assim: olha, eu vou lá na sua casa. Ele diz assim: não precisa, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno. O Senhor não precisa ir, porque eu sou um soldado e eu tenho homens ao meu comando. E quando eu digo a um vem, ele vem. Quando eu digo a outro vai, ele vai. Então diga só uma palavra e o meu servo será curado. Irmãos, nós não precisamos de coisas grandes, nós precisamos de crer na palavra do Senhor. É simplesmente crer na palavra do Senhor. E Jesus liberou a palavra para este homem e disse: pode ir, que o teu servo está curado. E o Senhor Jesus disse para ele: nem em Israel eu encontrei tanta fé. Ou seja, Jesus o profetizado, aqueles do qual tinha a lei do Senhor nas mãos, aqueles dos quais eles sabiam de tudo que viria o Messias, eles não creram em Jesus. Eles escolheram não crer em Jesus por causa do orgulho, por causa da soberba, muitas vezes por causa da inveja, porque Jesus, ele veio no ministério, o reino dele não era terreno, o reino de Jesus é celestial, e os judeus não conseguiam discernir isso. E quantas vezes hoje nós também não conseguimos discernir isso? Mas por que nós não conseguimos? Porque Jesus, ele tem que me dar uma casa boa. Jesus, ele tem que me dar um carro do ano. Jesus, ele tem que me dar isso, me dar aquilo. Jesus tem poder para te dar tudo isso, meu irmão. Jesus, ele tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas o reino de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo não é sobre isso. O Evangelho de Jesus não é sobre dinheiro, não é sobre prosperidade. Aleluia. O Evangelho de Jesus é sobre arrependimento, conversão, salvação de alma e ir para o céu. É sobre isso que é o Evangelho. O Evangelho de Jesus é simples. E muitas vezes nós queremos complicar este Evangelho, nós queremos dificultar este Evangelho. Em Mateus capítulo 23, a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele está repreendendo os fariseus, ele diz assim: vocês andam Israel inteiro para fazer um convertido, e quando fazem, tornam ele 2 vezes mais réu do inferno do que vocês, porque vocês fecham as portas dos céus, e nem vocês entram e não deixam ninguém entrar. Irmãos, a salvação, ela é algo individual. A salvação, ela vem de Jesus. Quantas vezes nós olhamos, nós cristãos, muitas vezes nós agimos como hipócritas, porque nós olhamos para situações e dizemos: não tem mais jeito, já acabou, não vai ser restaurado, não vai se levantar. Que Deus que nós estamos servindo? Aleluia. Nós servimos um Deus do ouro, da prata. Nós servimos um Deus que cura, que salva, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e que leva para o céu. Aleluia. Nós servimos a um Deus que para Ele nada é impossível. E o que nos falta? Nos falta a fé, nos falta crer que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Mateus capítulo 8, versículo de número 27.
a Bíblia vai nos narrar uma história sobre os apóstolos de Jesus. Eles estavam num barco e Jesus estava dormindo no barco. E os ventos e a tempestade começaram a assolar esse barco. E eles correram desesperados e disseram para Jesus: Senhor, não importa que nós pereçamos. E Jesus olha para eles e diz assim: homens de pouca fé, por que duvidaste? E Jesus manda o vento se acalmar, manda a tempestade parar, o mar se acalma, o vento fica quieto. E sabe que os discípulos que andam com Jesus, ali próximo ao início do seu ministério, que eles viram curas de leprosos, curas de paralítico, curas de cego, eles viram coisas extraordinárias. Sabe o que eles dizem? Eles fazem o seguinte questionamento. Eles dizem assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Irmãos, os discípulos estavam com Jesus, eles andavam com Jesus, e eles não estavam crendo em quem Jesus era. Nós precisamos crer em quem Jesus é para nós. Mateus capítulo 15, versículo 22, a Bíblia vai narrar uma história de uma mulher cananeia. Ela chega e diz para Jesus: Senhor, tem misericórdia da minha filha. E aí, irmão, Jesus fala para ela: olha, não é lícito deitar pão aos cachorrinhos, porque eu vim para a nação de Israel. Ou seja, Jesus está dizendo para essa mulher que ela é uma cachorra, porque ela não faz parte da nação de Israel. E ela diz para Jesus: Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem dos seus lombos. Essa mulher é uma mulher estrangeira, ela creu na palavra do Senhor. E quando ela creu, a filha dela foi curada. O que nós precisamos para crer em Jesus, para crer nas suas promessas, para crer na sua palavra? Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, é necessário termos fé. Porque se nós não tivermos fé, de maneira nenhuma nós entraremos no reino dos céus. Porque é pela fé que nós cremos em Jesus. É pela fé que nós somos salvos. E é pela fé que um dia nós moraremos para sempre com o Cordeiro. Irmãos, eu estou aqui hoje pela fé. Quando eu tinha 40 dias de vida, eu tive que fazer uma cirurgia, que eu precisei arrancar parte do meu intestino. E todos os médicos que eu passei, todos eles me desenganaram, sem exceção. Todos disseram: não tem mais jeito. Falaram para minha mãe: se a senhora tiver fé, pode pedir a Deus, pode orar, porque o seu filho só sai da mesa por um milagre. E hoje eu estou aqui testificando desse Deus, porque a minha mãe teve fé, eu tive fé, e eu estou aqui hoje porque há um Deus no céu que salva, cura e liberta. Há 6 anos atrás eu iniciei uma faculdade também, e eu iniciei essa faculdade pela fé. Eu comecei a estudar pela fé. Eu terminei a faculdade pela fé, porque o Senhor Jesus, Ele me prometeu. Teve momentos que eu pensei que eu teria que desistir. Teve momentos que eu pensei que eu teria que trancar a faculdade. E todas as vezes que eu ia orar, o Senhor falava: não tranca, porque a promessa é minha. Eu prometi e eu vou cumprir. E pela fé, contrariando todas as circunstâncias financeiras, para a glória do Senhor Jesus, dia 13 de dezembro eu me formei, para a honra e glória do Senhor Jesus, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus é um Deus que cumpre promessas. O Senhor Jesus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Se Ele te prometeu algo, irmãos, tenha fé, tenha convicção que Ele vai trazer a existência. Não fique dependendo de homens, não fique acreditando em homens. Às vezes os homens olham para você e dizem assim: não tem mais jeito, acabou, você não é nada, você não vai conseguir nada. O Senhor Jesus se despiu da sua glória, desceu aqui na terra, se entregou por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, adorando ao nome dEle, louvando ao nome dEle, e Ele trazendo nós aqui, para nos lembrar que Ele é fiel, e que as promessas dEle vão se cumprir. Aleluia, glória a Deus. Há uma promessa sobre a vida de cada um de nós, irmãos. Há uma promessa de salvação e há uma promessa sobre nós pregarmos o Evangelho. Em Marcos capítulo 15, a Bíblia vai dizer: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse ide do Senhor está no imperativo. Não é só para obreiros, não é só para pastores, é para você que está sentado aí. Talvez você pode dizer: mas eu não prego, eu não tenho habilidade para estar lá na frente. Jesus não está pedindo para você vir aqui na frente. Jesus está pedindo para você ir lá fora e pregar o Evangelho. Prega o Evangelho para o seu vizinho, prega o Evangelho no seu trabalho, prega o Evangelho na sua escola, na sua faculdade, aonde você estiver. É um campo missionário. Recentemente eu estava conversando com um amigo meu e ele disse para mim: olha, meu trabalho está muito difícil, porque tem pessoas me perseguindo e não sei o quê. Eu disse para ele: você já entendeu a dinâmica do Evangelho? Você já conseguiu, irmãos, entender a dinâmica do Evangelho? Jesus, Ele não vai te pôr em um lugar e você vai ficar lá mil maravilhas, não. Vai ter uma pessoa lá que vai te incomodar. Vai ter uma pessoa lá que muitas vezes você vai falar assim: nossa, esse cara é enviado do cão, essa pessoa aqui, porque não me deixa em paz. Ô meu irmão, entenda a dinâmica do Evangelho. Se Jesus te colocou lá, se essa pessoa está te perseguindo, é porque essa pessoa está com sede de conhecer a palavra do Senhor, aquela palavra que um dia entrou no seu coração, aquela palavra que salva, cura e liberta. É para isso que essas pessoas entram na nossa vida. E muitas vezes nós ficamos reclamando, murmurando e pedindo a Deus um novo emprego. Senhor, me dá um novo emprego. Senhor, me dá uma nova oportunidade. Eu vou sair daqui, eu vou trancar essa faculdade, eu vou parar, eu vou ter que mudar. Gente, não é isso. É o Evangelho simples de Jesus. É pregar: olha, Jesus te ama, Jesus tem uma obra a fazer na tua vida. Porque se você algum dia ouviu da boca de alguém que ser cristão é fácil, que ser cristão é tudo mil maravilhas, é um mar de rosa, que você vai ficar rico, milionário, você pode ficar. Deus tem poder para fazer isso, mas não é sobre isso o Evangelho. Aleluia. O Evangelho é sobre ganhar almas. E se Jesus colocou você naquele lugar, e se tem pessoas sedentas por Jesus, eu te digo por experiência própria: você não sai de lá enquanto o Senhor não pregar o Evangelho para as pessoas que Ele te colocou lá para fazer isso. Nós não entramos em lugar nenhum por mero acaso. Nós não entramos em lugar nenhum por obra do destino. Não, nós entramos pela obra do Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo te coloca, Ele te coloca como missionário, como servo e serva de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aqui há um outro adendo que eu faço nessa mensagem. Como que as pessoas têm te conhecido? Como que as pessoas têm me conhecido onde eu passo? Aleluia. Porque, irmãos, nós temos que pregar tanto, que se necessário, nós precisamos usar as palavras. O nosso testemunho tem que ser uma pregação.
Aonde nós passarmos, as pessoas têm que olhar e falar: olha, ali vai um servo de Deus. Glória a Deus. Ali vai uma serva de Deus. O Senhor Jesus, quando ele encontra Natanael, ele olha para Natanael e diz assim: aí há um israelita, aonde não há dono. O que Jesus tem dito de nós? Aleluia. Qual tem sido o nosso testemunho perante essa sociedade? Porque quando a gente vai pegar a palavra cristão, simboliza um pequeno Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. Se nós somos embaixadores de Cristo, nós devemos representar a Cristo aqui na terra. Aleluia. E como nós temos representado Cristo? Eu vou contar uma breve história aqui de um homem também que está na Bíblia. O apóstolo Pedro. Irmãos, Pedro, ele estava pescando, ele pescou a noite toda, não pegou nada. Pedro, um profissional da pesca, talvez um homem renomado, conhecido ali em Cafarnaum, na Galileia. E aí, irmãos, um certo dia chega um homem para Pedro e fala assim: me empresta o seu barco. E Pedro pega, empresta o barco, ele começa a pregar, e este homem olha para Pedro e fala assim: volta lá e lança as redes de novo. E Pedro fala assim: Senhor, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas segundo a tua palavra, eu vou lá e vou lançar as redes. Aleluia. Vocês estão entendendo que não é sobre nós, não é sobre o que eu acho, não é sobre o que eu sinto, não é sobre o que eu quero, é segundo a palavra de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É segundo a palavra dele, é mediante a palavra dele. Porque aquilo que ele falou para você, pode ficar tranquilo, que ele é fiel para cumprir. Glória a E Deus. se Jesus te mandar dar uma palavra para alguém, não se acovarde, vai lá e entrega. Porque se Jesus falou, ele garante, irmãos. Muitas vezes isso acontece conosco. Nós precisamos falar segundo a palavra de Jesus. Pedro, ele vai lá, ele pesca. Quando Pedro volta, ele se prostra perante Jesus e diz: Senhor, se ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus olha para Pedro e diz assim: a partir de agora, você não vai ser mais pescador de peixe. A partir de agora, você vai ser pescador de homens. Mas Pedro não entendeu isso. Ele não entendeu direito, porque nós vamos ver lá no Evangelho de Lucas, que Jesus fala para ele: Pedro, quando você se converter, você vai entender melhor essas coisas. Aí nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 21, onde Pedro se encontra com Jesus. Pedro está nu, ele entra na água, né, e vai lá e ele tem com Jesus na praia. E aí Jesus faz as 3 perguntas para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aí o Senhor Jesus revela para Pedro algo sobre a morte dele, sobre o ministério dele. Que Jesus fala: apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. A Bíblia, irmãos, ela vai nos trazendo alguns detalhes. Jesus diz assim: olha, ficar em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. E eles ficam ali. E aí, irmãos, quando acontece o dia de Pentecostes, em Atos 2, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai lá, ele toma a frente e ele prega. E mais de 3.000 almas se convertem. Aleluia. Aí Pedro começa. Aí Pedro entende o seu ministério.
Lembra que Jesus disse para ele: a partir de hoje você não vai pescar peixe? Por quê? Porque quem pesca peixe, tira o peixe da vida e leva para a morte. Mas quem pesca homens, tira o homem da morte e leva para a vida. E essa vida é a vida eterna que Jesus tem para mim e para você. Oh, glória, aleluia. Eu estou caminhando para o final dessa mensagem, irmãos. E nós entramos aqui. O Senhor Jesus passa pelo Getsemane. Depois ele é preso. Ele leva as chibatadas. Ele é coroado com uma coroa de espinhos. Ele é pregado no madeiro. Ele é crucificado. E sabe quem estava aos pés da cruz? Maria, mãe de Jesus. Maria, esposa de Clopas. E João, o evangelista João. Ele foi o único apóstolo que ficou com Jesus até os últimos instantes. Isso está descrito em João capítulo 19, depois os irmãos podem ler com calma. E aí, nós vamos olhar João, o evangelista, João, o privilegiado que viu o Apocalipse, João, conhecido como o homem que encostou a cabeça nos ombros de Jesus na hora da ceia. João, conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. João agora, ele vê Jesus, o seu mestre, passar pela cruz, por todo aquele processo de condenação, de crucificação. E aí, irmãos, a gente se questiona, mas por que foi Maria Madalena lá? Testificou, os anjos testificaram para ela, Jesus testificou para ela, ela chegou para os apóstolos e eles não creram. Eu imagino João e Pedro indo para o sepulcro. E eu imagino João correndo. A Bíblia diz, neste mesmo texto, no capítulo 20, que João passa Pedro. Ele corre até o túmulo de Jesus. Ele olha, mas ele não entra. E por que João não creu? Imagine você, 400 anos de silêncio em Israel. E de repente vem um homem se declarando como Messias, como tinha vários na época. E ele faz coisas extraordinárias. Ele te convida para seguir ele. Você começa a seguir ele, você começa a ver e fazer coisas extraordinárias junto com ele. E de repente este homem morre da pior maneira possível. E aí, irmãos, olha para João. Ele estava lá aos pés da cruz, vendo tudo aquilo. Quem sabe João estava chorando. E João volta onde os discípulos estavam reunidos. Quem sabe João volta arrasado. E João muito triste. E Jesus disse para eles: olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Passa o primeiro dia, os apóstolos tristes e com medo, escondidos. E eu imagino João, não que os outros não sofreram, mas João viu muita coisa. E João ali triste, chorando. Passa o segundo dia, não acontece nada. E João continua ali triste, chorando. Mas no terceiro dia, irmãos, o terceiro dia, ele acontece não só para mudar a história dos discípulos. O terceiro dia acontece para mudar a minha história, para mudar a sua história, para mudar a história da humanidade. O terceiro dia, Jesus se levanta, ele ressuscita. Os discípulos já sabiam disso, mas por que não creram? Eu imagino João correndo,
até Pedro ali, ultrapassou Pedro, chegou ao sepulcro, olhou, e ele não teve coragem de entrar. E quando João volta, eu imagino, isso não está escrito, tá, irmãos? Mas eu imagino João chorando. E quando João fecha os olhos, João vê e escuta o barulho do prego batendo na mão. E João fecha os olhos de novo e começa a sentir dor no seu coração, porque ele começa a ouvir o outro prego batendo na outra mão. E a visão que João tem é de Jesus sendo pregado, sendo humilhado no madeiro. Imagine como que estava o coração de João. E eu imagino João olhando ali e vendo Jesus, Aleluia. o seu mestre, crucificado sobre o madeiro, sem culpa alguma. Todos os homens que passavam escarneciam de Jesus. E aí, irmãos, para nós entendermos e para nós encerrarmos, o apóstolo Pedro, ele entra dentro do sepulcro. E aí ele vê os panos jogados ali, mas ele vê um lenço dobrado. E o que esse lenço tem a ver com isso? Irmãos, na cultura judaica, quando um servo está servindo o seu senhor, e o seu senhor dobra um lenço, ele quer dizer que ele vai ali e já volta. E quando ele pega esse lenço e joga de qualquer jeito, ele está dizendo: ó, não precisa mais me servir, eu já estou satisfeito. E Pedro, quando entra dentro do sepulcro, ele vê o lenço dobrado. Aleluia! E João entra dentro do sepulcro, vê o lenço dobrado e crê. Por quê? Porque se o lenço está dobrado, Jesus, ele está dizendo assim: olha, eu vou ali, mas eu logo volto. Glória a Deus! É por isso que João crê, irmãos, porque o lenço ainda está dobrado. Aleluia! Nesta noite, o Senhor Jesus manda te dizer que o lenço ainda está dobrado. Ainda dá tempo de se converter, ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de se reconciliar com Jesus, ainda dá tempo para aquela pessoa que talvez não está aqui hoje, mas você tem orado por ela, ainda dá tempo, porque o lenço ainda está dobrado. E enquanto o lenço estiver dobrado, nós temos livre acesso ao Pai, porque Jesus, ele vem como um cordeiro, ele morre como um carneiro, ele ressuscita como um leão, e ele vem nos buscar como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O lenço ainda está dobrado, e Jesus breve virá buscar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Ainda dá tempo, irmãos. Não perca tempo com atrações mundanas, não perca tempo com aquilo que te tire da presença de Deus, porque o lenço ainda está dobrado. Em breve Jesus vem nos buscar. Aleluia! Glória a Deus! João viu e creu. Ele viu o lenço dobrado e creu. E mais uma vez, essa pergunta vem nos questionar: o que nós precisamos para crer? O que nós precisamos ver para crer, irmãos? Há um Deus no céu que já fez de tudo por nós. E o que nós precisamos? Ver para crer. Não se esqueça que o lenço ainda está dobrado. Vamos nos pôr de pé e vamos orar.